Mistérios de civilizações antigas que ainda deixam a humanidade intrigada. Você já se perguntou como algumas civilizações antigas conseguiram construir monumentos colossais sem a tecnologia moderna? Ou como certos mistérios arqueológicos continuam sem explicação até hoje? Existem enigmas que desafiam tudo o que sabemos sobre o passado, e hoje vamos explorar os maiores deles. Prepare-se para conhecer civilizações que sumiram sem deixar rastros, tecnologias que parecem avançadas demais para a época e símbolos misteriosos que ninguém consegue decifrar. Mas aqui vai um detalhe ainda mais intrigante. Existe uma teoria que pode mudar tudo o que achamos que sabemos sobre a origem da humanidade. E no final deste vídeo, eu vou revelar uma descoberta recente que pode ser a chave para desvendar esse mistério. Nosso primeiro destino é o Egito Antigo. Você já ouviu falar das pirâmides de Gizé, certo? Mas o que pouca gente sabe é que, até hoje, ninguém consegue explicar exatamente como elas foram construídas. Os blocos de pedra, alguns pesando toneladas, foram transportados por quilômetros sem a ajuda de rodas ou equipamentos modernos. Algumas teorias falam em rampas gigantes, outras sugerem técnicas desconhecidas, mas nenhuma resposta é definitiva. E tem mais. Algumas das pirâmides estão perfeitamente alinhadas com constelações, como se tivessem sido construídas seguindo um conhecimento astronômico muito avançado para a época. Seria coincidência? Ou será que existia algo mais nessa civilização que ainda não entendemos? Agora, se você acha que as pirâmides já são um grande mistério, espere até conhecer as linhas de Nazca, no Peru. Elas são gigantescos desenhos feitos no solo do deserto, representando animais, plantas e figuras geométricas. O detalhe mais impressionante: só podem ser vistas do alto, como se fossem feitas para serem observadas do céu. Mas quem poderia ter criado algo assim há mais de 2000 anos, sem aviões ou qualquer forma de voo? Alguns pesquisadores sugerem que eram mensagens para os deuses, enquanto outros acreditam que poderiam ser mapas ou até um antigo calendário astronômico. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Saindo do deserto do Peru, viajamos para o outro lado do mundo, até a Ilha de Páscoa. Lá, encontramos as famosas estátuas Moai, gigantes de pedra que pesam até 80 toneladas. Mas o que realmente intriga os pesquisadores é como essas estátuas foram transportadas por quilômetros em uma ilha sem árvores, sem ferramentas de metal e sem animais de carga. Algumas teorias sugerem que os próprios habitantes desenvolveram uma técnica única para andar com as estátuas, movendo-as de um lado para o outro. Mas existe um detalhe ainda mais bizarro. Essas estátuas têm corpos enterrados no solo, o que significa que o que vemos na superfície é apenas a ponta do iceberg. O que levou essa civilização a criar essas figuras colossais? E mais importante, para onde ela desapareceu? Agora vamos falar de uma das civilizações mais enigmáticas de todas, os Sumérios. Essa foi uma das primeiras grandes civilizações conhecidas, surgindo há mais de 6.000 anos na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. O que impressiona é o nível de conhecimento avançado que eles possuíam. Criaram um sistema de escrita, desenvolveram uma matemática complexa e tinham um calendário preciso. Mas o que realmente levanta perguntas é um conjunto de tabuletas de argila encontradas por arqueólogos. Nessas tabuletas, os sumérios descrevem histórias sobre seres vindos do céu que trouxeram conhecimento à humanidade. Seriam apenas mitos? Ou essas histórias escondem algo mais? E por falar em conhecimentos avançados, existe um artefato que parece desafiar a linha do tempo da tecnologia humana, o mecanismo de Anticítera. Descoberto em um naufrágio próximo à Grécia, esse objeto tem mais de 2.000 anos,
e é um tipo de computador mecânico incrivelmente sofisticado, capaz de calcular posições planetárias e prever eclipses com precisão. O problema? A tecnologia necessária para criar algo assim só deveria ter surgido mais de 1000 anos depois. Como isso foi possível? Quem criou essa máquina e por que ela não deixou sucessores? E se eu te dissesse que algumas descobertas indicam que a história da humanidade pode ser muito mais antiga do que imaginamos? Um dos maiores exemplos disso é Göbekli Tepe, um sítio arqueológico na Turquia que desafia tudo o que sabemos sobre o início da civilização. Datado de mais de 12.000 anos atrás, ele é um complexo de templos gigantes construído com pedras enormes e entalhes sofisticados. Mas aqui está o problema. Segundo a história tradicional, naquela época os humanos ainda eram apenas caçadores-coletores sem nenhuma estrutura social complexa. Então, como eles conseguiram construir algo tão monumental, antes mesmo do surgimento das primeiras cidades conhecidas? Seria Göbekli Tepe a evidência de uma civilização avançada que foi esquecida pela história? Outro mistério fascinante vem do outro lado do mundo, na Índia. O complexo de templos de Ellora, esculpido diretamente na rocha, é uma verdadeira obra-prima da engenharia antiga. O templo principal, Kailasa, foi talhado em uma única rocha de cima para baixo, como se os construtores tivessem revelado o templo ao invés de construí-lo. O detalhe mais impressionante: estima-se que foram removidas cerca de 400.000 toneladas de rocha para criar essa estrutura. Mas como eles fizeram isso sem ferramentas modernas? Não há registros de como essa construção foi realizada, nem de onde foi parar toda essa pedra extraída. E quando falamos em construções impossíveis, não podemos ignorar Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Localizada no alto das montanhas do Peru, essa cidade foi construída com pedras perfeitamente encaixadas, sem o uso de argamassa. O nível de precisão é tão alto que nem mesmo uma lâmina de faca consegue passar entre as pedras. Além disso, as técnicas de engenharia usadas para proteger a cidade de terremotos continuam sendo um enigma para os especialistas. Como uma civilização sem acesso a tecnologias modernas conseguiu criar algo tão durável e sofisticado? A cada nova descoberta, fica mais difícil ignorar a possibilidade de que as civilizações antigas possuíam conhecimentos que ainda não conseguimos compreender. Mas se tudo isso já parece impressionante, espere até ver o que vem a seguir. Uma teoria que pode redefinir completamente nossa origem como espécie. Se você está tão intrigado quanto eu, continue assistindo, porque a revelação final vai deixar sua mente em choque. Agora, chegamos a um dos maiores mistérios da história. E se existisse uma civilização perdida, muito mais antiga do que imaginamos, que influenciou todas as outras? Essa ideia pode parecer absurda, mas algumas evidências sugerem que pode haver algo de verdade nisso. O mapa de Piri Reis, por exemplo, um documento do século XVI, mostra detalhes da Antártida sem gelo, algo que só foi confirmado por satélites modernos. Mas como um mapa tão antigo poderia ter informações tão precisas, se essa região estava coberta de gelo por milhares de anos? Além disso, diversas culturas ao redor do mundo compartilham histórias sobre um grande dilúvio que destruiu civilizações anteriores. Esse mito aparece na Bíblia, nos escritos sumérios, nas tradições indígenas e até nos textos hindus. Seria apenas coincidência, ou essas lendas poderiam ser lembranças distantes de um evento real? Se uma civilização avançada realmente existiu e foi destruída por uma catástrofe global, isso explicaria por que vemos tantas estruturas impossíveis espalhadas pelo mundo sem registros claros de sua construção. E agora, a grande revelação que prometi no começo do vídeo. Pesquisadores estão começando a encontrar evidências de estruturas submersas que podem ser os restos de cidades muito mais antigas do que qualquer coisa que conhecemos.
Um exemplo disso é a cidade de Dwarka, na Índia, que foi encontrada debaixo d'água e pode ter mais de 9.000 anos. Mas se isso for verdade, significa que nossa história precisa ser completamente reescrita. Afinal, quantos outros segredos podem estar escondidos sob o oceano? Os mistérios das civilizações antigas ainda estão longe de serem totalmente explicados. E quanto mais descobertas são feitas, mais perguntas surgem. Será que realmente conhecemos toda a nossa história? Ou apenas estamos vendo os fragmentos que sobraram de algo muito maior? Se você ficou tão intrigado quanto eu, comenta a palavra mistério aqui nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. E se você quer continuar explorando enigmas fascinantes, assista ao próximo vídeo, onde vamos falar sobre como a inteligência artificial pode transformar o futuro da humanidade. Clique agora e embarque nessa nova jornada.